nossas vidas, ó Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, precisamos da orientação do Teu Espírito para entender, Senhor, esta mensagem. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem sobre as nossas vidas, ó Pai, e nos dá a sabedoria, porque a Tua palavra diz que se nós buscarmos, se nós pedirmos a Ti, Senhor, Tu nos darás a sabedoria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta, Senhor, manifesta a Tua graça e o Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Manifesta, Senhor, e orienta-nos no entendimento da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Tudo ok aí, Micael? Ok. Já passaram os 2 minutos? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 9. Cadê o povo da igreja? Foram arrebatados. Vou colocar o... Faltando a Milena. Se Milena estiver conectada aí, você avisa, viu? Que eu tiro do ar. Capítulo 9. Mas tem ali a Rita, que eu posso fazer perguntas. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o rei dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Paramos aqui. O que é que ele quis dizer aqui com entendi pelos livros? Pelas escrituras. Ele leu a Bíblia. Ele leu o quê? Que livro? Sim, que livro? Não. Jeremias. Ele leu aqui a carta de Jeremias, o livro de Jeremias, os escritos de Jeremias, que tinha sido um profeta do seu tempo, da sua geração, certo? E aí, se nós formos para Jeremias, para o livro de GG, 25, versículo 12, o profeta Jeremias deu a seguinte profecia: acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz Jeová, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Paramos aqui, um princípio muito básico da interpretação da Bíblia, é que a Bíblia, ela quer dizer aquilo que ela quer dizer, né? Ali está escrito aquilo que ela quer dizer. Um outro princípio de interpretação da Bíblia é que a Bíblia, ela não vai dizer aquilo que ela não quer dizer. Estão entendendo isso? A Bíblia, ela vai dizer o que está lá dito, e ela não vai dizer o que não está lá dito. O grande problema das pessoas é querer interpretar a Bíblia procurando achar o que não está lá dito. E a Bíblia acaba se tornando um livro difícil de interpretar ou difícil de ler, simplesmente porque as pessoas vão procurar nela o que nela não tem. Nós não podemos atribuir um significado à mensagem ou um significado às Escrituras que as Escrituras não têm. Ou seja, nós não podemos entender algo diferente daquilo que o autor entendeu. Não podemos dizer que ele disse uma coisa quando ele, na verdade, estava querendo dizer outra, né? O que nós podemos fazer é, entendendo o que o escritor falou para o seu tempo e para a sua época,
fazer a transformação disso para a nossa época, para os nossos dias. Isso é o que nós fazemos. Primeiro, entendemos o que é que os profetas estavam a falar para a sua nação, para o seu tempo. E então, percebendo isso, eu vou transferir isso para os nossos dias. Meio que atualizar aquela mensagem para os dias de hoje. Eu não posso dizer que Paulo estava dizendo uma coisa que Paulo nunca quis dizer. Não posso. Apesar de entender que algumas profecias que foram segmentadas, e na própria profecia, ela foi segmentada, foi escondido alguma coisa, e mais à frente há uma compreensão maior desta profecia. Então, eu posso, lendo todo, entender o que é a profecia no todo. Mas eu jamais posso dizer que o profeta estava querendo dizer isso, aquilo, aquilo outro. O nosso maior problema é querer espiritualizar aquilo que não é espiritualizável. E aí nós tornamos a Bíblia inacessível. Na verdade, o único problema da Bíblia é a nossa preguiça em ler e entender. O maior problema da Bíblia é a nossa desistência de tentar perceber o que a Bíblia está dizendo. O nosso maior problema é que a gente nem lê, quanto mais a Bíblia. A gente não lê qualquer outra coisa. E claro que se a gente não tem o hábito da leitura, a Bíblia se torna um livro extremamente simbólico e de difícil interpretação. Mas a Bíblia, ela quer dizer exatamente o que ela quer dizer. E esse texto que eu acabei de ler, esses dois textos que eu acabei de ler, diz exatamente isto. Mostra-nos exatamente isto. Ora, Daniel diz aqui: entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E aí a gente foi lá e viu em Jeremias 25:12, Jeremias dizendo que ao fim de 70 anos visitaria os caldeus. Daniel leu aquilo e entendeu o que aquilo queria dizer. Ou seja, 70 anos significa 70 anos. Ou seja, se Deus determinou que ao fim de 70 anos isto iria acontecer, ao ler aquilo que ia acontecer, Daniel simplesmente entendeu. Leu e entendeu. Ele não precisou fazer uma exegese, não precisou fazer uma tradução, porque muito do sentido do hebraico já tinha se perdido 70 anos depois. Claro, é tanto que Neemias precisa, quando volta, precisa traduzir. Não se passaram muitos anos, porque quando Neemias foi, aqueles que eram criança na época ainda estavam vivos e viram o segundo templo. Então não é um período muito tempo. As pessoas que foram levadas cativo, algumas delas voltaram para Jerusalém. Então não era muito tempo. Então temos aí 70, 80, no máximo 90 anos. Mas o que nós vamos ter e nesse período de tempo, o hebraico se perdeu muito, não é? E então, mas mesmo assim, Daniel simplesmente leu e entendeu. Não havia nenhum mistério nesta passagem. Daqui a 70 anos vai acontecer isto. Acabou-se. E ele entendeu. E entendendo que se aproximava esses 70 anos, aí ele entende um outro princípio da profecia. E é aquele princípio que ninguém entende. A profecia, ela não é determinista. Em lugar nenhum existem coisas que são determinadas por Deus.
Existem algumas coisas que são, entre aspas, predestinadas por Deus. Por exemplo, ele vai salvar o mundo através da pregação, através da sua igreja, através dos seus enviados. Acabou-se. Ele predestinou que pela igreja, através de Jesus Cristo, nós fôssemos salvos. Ele determinou isto antes da fundação do mundo, segundo o apóstolo Paulo, e determinou, e assim será. Predestinou isso, não vai mudar. Não existe nada que aconteça que vai salvar alguma pessoa fora de Cristo ou fora da sua igreja, do seu corpo. Não existe essa possibilidade. Deus determinou. Entretanto, outras profecias, principalmente em relação à vida das pessoas, em relação à cidade, elas são condicionais. Pode ser determinista, pode ser condicional, pode demorar algum tempo para se cumprir. Como o Senhor profetizou que os hebreus passariam 400 anos no Egito, e na verdade eles passaram ali 430. Assim como o Senhor assim como o Senhor disse que eles passariam 3 dias no deserto, e eles passaram 40 anos. Assim como o Senhor também falou que quando eles estavam à beira de entrar à terra, e por não ter acreditado, o Senhor disse que eles ficariam 40 anos, e eles realmente ficaram 40 anos. Poderia ter ficado 41. E só que aí é que está a questão. Daniel, vendo que se aproximavam os dias, e provavelmente vendo que nada se mexia para que isto acontecesse, ele simplesmente começou a invocar a Deus. Começou a orar a Deus. Começou a pedir: Senhor, tu disseste que ao fim de 70 anos, tu visitarias os caldeus. Nos faria regressar. E então, ele começa a orar a Deus e a confessar o pecado do seu povo, a fim de que Deus desse. O problema nosso, agora trazendo para os nossos dias, e lembrando que o apóstolo Paulo disse que toda profecia ela é em parte conhecemos, e em parte profetizamos. E é claro que as profecias bíblicas são uma coisa, e as profecias hoje dentro da igreja são outra coisa completamente diferente. Mas as de hoje não são deterministas, certo? Porque nós conhecemos em parte. E depende muito de nós. O próprio Jesus, o próprio Deus disse para Eli: eu disse que tu e tua família estaria continuamente diante de mim. E aí Deus volta dizendo: longe de mim tal coisa, porque os que me honrarem eu honrarei, os que me desprezarem serão desprezados. Ou seja, se nós desprezarmos a Deus, a profecia não vai se cumprir. Acabou-se. Não tem para onde. A Bíblia não dá essa determinação em cima dessas profecias, a não ser que Deus assim o tenha predestinado ou predeterminado, como é o caso do que já falei. Então ele viu 70 anos. Se o Senhor diz 70 anos, ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Só me resta agora orar e pedir a Ele para que cumpra nesses 70 anos. Que não seja 71, que não seja 72, que não seja 80, que não seja 90. Mas seja 70 anos, se possível 69. E ele diz: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, com rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele dá logo a explicação que eu acabei de dar aqui.
Ele guarda o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Se você não guarda o mandamento, você não ama a Deus, já falamos aqui, Deus não tem trato com nenhum de vocês. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram ao nosso rei, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto. Como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto, aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do nosso rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Vamos dar uma paradinha aqui para entender essa oração de Daniel, que muito fala ao nosso coração. A primeira coisa de Daniel, eu entendo, a oração de Daniel é fantástica, a oração de Daniel é linda, a oração de Daniel me envergonha. Envergonha a minha forma, inclusive a minha forma de orar. Uma oração que vem de dentro. E uma oração que vem de dentro, que conhece os pecados do seu povo, conhece os pecados da sua nação, conhece os seus próprios pecados. Reconhece naquilo que a Bíblia fala. Reconhece os seus erros. Vê que não estão procedendo. Os judeus não estão procedendo como? Como deveria. E então ele diz: todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, apesar do mal que nos sobreveio, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. E aqui Daniel fala a essência do Evangelho de Jesus. Conversão e aplicação à palavra. Atenção à palavra. Se não houver arrependimento, conversão e aplicação à palavra, não há salvação. E também as pessoas vêm ao Evangelho. É engraçado, não deveria ser, né? Mas eu estava analisando essa semana algumas coisas muito interessantes dos nossos evangelismos.
e da forma que nós utilizamos para salvar as almas, salvar as vidas das pessoas. Jesus Cristo unicamente disse: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. A única coisa no mundo que salva. Libertação. Sabe o que é libertação? Libertação é uma pessoa estar 100% livre de qualquer outra presa ou de qualquer outra influência do meio. Chama-se libertação. Eu estou livre. É aquele que olha para o mundo, vê as delícias do mundo, mas não se deixa dominar por nenhuma delas. Pode ir? Posso. Mas não me apraz. Ouve vozes, humanas ou não, como diz o Senhor Jesus Cristo, no mundo há muitas vozes, e ele diz completa que nenhuma delas é sem significado. Há muitas vozes e o nosso consciente também fala, o nosso inconsciente também fala conosco, e por vezes nos pegamos pensando abobrinhas, pensando no que não deve ser pensado. E então nos tornamos presos aos nossos próprios pensamentos, muitas vezes maus, sobre pessoas e sobre situação. Precisamos ser libertos de nós mesmos. Não conseguimos enxergar o bem. Em qualquer situação estamos a enxergar o mal. Não estamos livres. Não estamos libertos. E muitos estão dentro das igrejas, enchendo a igreja, aumentando muitas vezes o censo, mas sem bom senso. Sem bom senso. Porque estar na igreja não é a garantia de salvação. Garantia de salvação é a conversão. Esta é a garantia de salvação, a conversão, o arrependimento e a libertação. Mas, João Paulo, por que muitas vezes muitas pessoas estão dentro da igreja e não estão libertas e não estão salvas? Porque estão vindo para a igreja por muitos motivos e com certeza esses motivos não são os dois motivos principais que as pessoas deveriam vir. Primeiro, para a conversão, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Oferece qualquer outra coisa. A palavra de Deus, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, disse Jesus Cristo. Pregar o evangelho. E a outra, para a libertação, o próprio Jesus Cristo também disse. Ele disse isso, Laura. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ele completou no versículo 38, esse é o 32, lá para o versículo 38, ele fecha ainda essa conversa, dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, condição, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se eu não estou livre, se eu não sou liberto, então o Filho ainda não me libertou. Se o Filho ainda não me libertou, é porque eu ainda não tenho filho. E se eu não tenho filho, eu não estou salvo e não vou para o céu. É simples, é prático e é aplicável à nossa vida. Não tem invenção, não tem enfeites que nós possamos colocar na palavra para atrair outras pessoas. É simples. E muitas vezes, e aí é que eu falo que nós estávamos, que eu acho engraçado, e estava refletindo sobre isso, é que muitas vezes nós enfeitamos o evangelho.
e fazemos aquilo que Jesus não nos mandou fazer. E pregamos o evangelho para resolver situações que Jesus Cristo não disse que iria resolver. A única coisa que no meio das aflições que Jesus Cristo garantiu que nos daria era o quê? Bom ânimo. E ele não garantiu, ele mandou a gente ter. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quer dizer, e a gente prega um evangelho chamando o povo para ser curado das suas aflições. Semana da cura. Semana da libertação dos vícios. Semana de não sei o quê. Semana de não sei o quê. E a semana da conversão. E aí o evangelho acaba se tornando. O evangelho acaba se tornando aquilo que ele nunca foi e aquilo que Martim Lutero lutou para que não fosse. Uma religião. Um segmento de podes e não podes, deves e não deves, que é uma carga, como disse Jesus Cristo, uma carga tão grande que nem vocês mesmos conseguem suportar, como ele disse aos fariseus, e somos fariseus evangélicos. A oração de Daniel nos mostra o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, e claro, Deus fala no meio da oração de Daniel, porque ele revela aqui o segredo do evangelho, quando ainda o evangelho não tinha nem sido pregado ainda. E aí tantos maus nos sobrevêm, porque no mundo teremos aflições, só que muitas das aflições que vêm sobre nós é simplesmente porque nós erramos. E nós queremos fórmulas mágicas, fórmulas de sucesso, fórmulas. Estava assistindo hoje um filósofo falando, e ele dizia que não existe a possibilidade de nós vivermos uma vida, de você ter vivido uma vida melhor do que a que você está vivendo. Se você tivesse escolhido outros caminhos, você não ia viver uma vida mais feliz. Se você tivesse escolhido outros caminhos, você provavelmente estaria vivendo outros problemas. Diferente, claro, dos que você está vivendo hoje. Mas ainda assim teria problemas, porque a vida em si é complicada. E eu percebo perfeitamente isso. Porque muitas vezes nós temos a possibilidade de mudar o nosso caminho. Nós temos a possibilidade de abrir a nossa cabeça e só preciso ler e cumprir o que diz a palavra de Deus. E mesmo assim, eu me faço de idiota e não consigo ler uma coisa que está tão simples. Aquele que roubou, não roube mais. Aquele que mentiu, não minta mais. Simples. Só que a vida é tão complexa e tão complicada que a gente acha que não consegue viver sem falar a verdade. E por acaso, e exclusivamente no meu caso, falar a verdade me torna uma pessoa sem afeto, uma pessoa sem compaixão, sem amor pelas pessoas, sem inteligência emocional, sem preocupação com a vida das pessoas. E na verdade é exatamente o contrário. É porque eu amo tanto que eu jamais vou permitir mentir para cada um de vocês. Que eu jamais vou permitir que você chegue aqui virado de cabeça para baixo. Parece que enfiaram a mão assim e tiraram lá para dentro. E eu vou dizer, você está lindo, meu filho. Não vou. Muitas vezes eu poderia ficar calado.
e passar desapercebido. Claro, poderia. Mas a mentira não faz parte. Não faz parte daquilo que eu quero. A verdade hoje na cara dói. Enquanto que os falsos são louvados, são amáveis. É engraçado, né? Os falsos, os corruptos, os mentirosos, são pessoas boas, amáveis, né? Os valores hoje no mundo. A oração de Daniel era verdadeira. Senhor, ouvimos naquela época, Daniel era vivo. Os nossos pais ouviram, talvez era criança, e nada fizeram. Nada fizeram, não se converteram, ouviram a voz e não se converteram. Gente, quantas pregações aqui, olha, domingo passado, foi ótimo. Domingo passado foi ótimo. A pastora, o dia de Portugal. E a pastora trouxe simplesmente a realidade evangélica de Portugal. E de lá de trás, lá de cima, eu via a cara de vocês olhando para frente. Eu pude imaginar a cara de desânimo e de tristeza. Não estava pregando, porque se fosse eu que estivesse pregando, eu acho que eu sairia na metade do caminho, porque a cara era das piores, eu imagino. Não sei, mas eu acho que a cara era de descontente. Era de descontente das pessoas. Porque talvez esperava que o dia de Portugal nós fôssemos, até eu esperava que nós fôssemos até rir com a pastora depois. Eu pensei que a gente ia se alegrar, vamos levantar a bandeira, viva. Mas não é essa a realidade. E aí, no domingo, provou-se com 30 membros que as estatísticas estão corretas. Que nós somos as estatísticas. De que nós fazemos parte da estatística. Nem nos alegramos para dizer: louvado seja Deus que nós não somos depressivos. Estava todo mundo aqui com cara de quem comeu chuchu. Hã? Não há chuchu. Não, com cara de quem comeu jiló, limão, chupou limão, azedo. Mas era. Ou seja, aí Portugal, aí houve-se o censo de que Portugal, em 2000 e tanto, era o país mais depressivo do mundo. E todos aqueles dados possíveis e imagináveis. E nenhum daqueles dados se passa longe daquilo que nós podemos ver dentro, infelizmente, dentro das nossas igrejas. E tendo a convicção de que o que sai deste altar, gravado e colocado ao público, e julgado pelo próprio público lá de fora também, que nós verdadeiramente pregamos a palavra em toda a sua plenitude. Cumprimos e tentamos cumprir ao máximo, honrar ao máximo o nome da nossa igreja. Ou melhor dizendo, honrando ao máximo o título deste ministério que acreditamos ter sido dado por Deus. Porque a igreja não tem nome, né? A igreja é de Cristo. Continuando. Obrigado, abençoado. Mas acho que já tem água suficiente, senão eu estou mesmo bebendo muita água. De noite vai ser uma confusão. Coisa está séria. Versículo 15.
Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Porquanto, por conta dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, os nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve o coração dos teus servos e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado fazem resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, e abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiando em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Paremos aqui mais uma vez, aleluia. O que é que Daniel está fazendo aqui? Clamando pela própria palavra de Deus. Porque o próprio Deus prometeu que se o meu povo, como Laura leu aqui no domingo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, já começa e ele termina dizendo isso, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Olha, ele vai ouvir do céu. Olha, deixa eu pregar mais um pouco. Olha esse versículo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, exclui-se dessa oração aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Aqueles que podem até ser cristãos, porque não é preciso ser salvo para ser cristão, qualquer um pode ser cristão, desde que goste de Cristo e siga a Cristo, acaba se tornando cristão. Não verdadeiro, mas pelo menos autêntico. Cristão e se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Aí ele diz que se essas coisas acontecerem, e agora não é simplesmente uma profecia que Deus está dizendo, é uma condição. Se vocês fizerem isso, eu ouvirei dos céus. Ou seja, se você está aqui e acredita em Deus, se você acredita em Deus, porque você pode estar aqui também e não acreditar em Deus. Se você buscar a Deus, se você buscar a face de Deus, Ele, tão certo como Ele vive, diz em sua palavra que Ele ouvirá o seu clamor. Ele perdoará os seus pecados e Ele sarará a sua terra. Minha gente, eu falo, mas ninguém me ouve. Tem uma musiquinha que eu fiz, que já se torna, a gente até brinca lá em casa, que Julinha canta ela. É um samba. Eu falo, mas ninguém me ouve. Eu falo. Julinha canta. Eu falo e ninguém não me ouve. Já estou cantando essa música. Eu falo e ninguém me ouve. Mas ninguém me ouve, meu Deus do céu. Se ninguém deu ouvido à voz de Jesus, quanto mais a minha. E então, mas isto é verdade. Gente, pelo amor de Deus, eu busco os pastores, a gente conversa, claro, a minha família, a gente conversamos muito, mas acerca da minha vida,
eu só vou buscá-los, só vou buscar a pastora Maria ou o pastor Tiago, mais a pastora Maria do que o pastor Tiago. Aqueles últimos momentos em que eu estou diante de um dilema e eu não consigo resolver, porque aí eu peço uma orientação, qual é a melhor. Ou depois de ter tomado a decisão, dizer, olha, eu estou pensando em fazer isto, eu estou pensando em fazer aquilo. Por quê? Porque é um princípio básico daquele que crê. Pelo amor de Deus, se o meu povo, e eu sou povo, eu chamo pelo nome dele, se eu me humilhar, se eu orar, se eu me converter dos seus maus caminhos, ele vai ouvir do céu. Aí eu vou ficar em dúvida, eu vou clamar a Deus ou clamar aos pastores? Vai se converter. Vai se converter. Ora a Deus. Ora a Deus. Acabou-se. Eu ainda não... Meu Deus do céu, o que me sustenta esses 15 anos de evangelho? 15 anos de evangelho, é o quê? Já. Eram 10, já passaram 5. 15 anos de evangelho, não é? Setembro. 15 de setembro, fazemos 15 anos de evangelho. Me converti 15 de setembro de 2002. 15 anos de evangelho. Já em Portugal. 7 anos, metade mesmo, quase, né? 6 anos então. Voltando lá. O que me sustenta dentro do evangelho não é aquilo que eu leio somente na palavra de Deus. Porque muitas pessoas leem na palavra de Deus e vão embora. Muita gente conhece a palavra de Deus e vão embora. O que me sustenta dentro da palavra de Deus nesses 15 anos, sem me desviar para a esquerda ou para a direita, é a verdade do evangelho que eu vivo vendo na minha vida Deus agindo nas situações. De forma que é impossível, ou esse Deus existe de fato, ou eu fiquei doido. E que não ocorre, porque ainda que eu seja doido, não explica as coisas que têm me acontecido. Não explica as coisas sobrenaturais que têm acontecido na minha vida. Não explica as respostas das minhas orações tão prontamente respondidas por Deus. É o que me coloca a ter visto pastores, obreiros, pessoas que eu evangelizei, pessoas que me evangelizaram, se desviando do caminho do Senhor, enquanto eu permaneço firme. Somente o que me dá certeza é essa intimidade com esse Deus. Deus, ele é pessoal. Se você não tem essa intimidade com Deus, busca. Ora, busca. Só sai da presença de Deus. Só sai da presença de Deus depois de ter sido tocado. Depois de ter sido... Não, mas o cansaço te tira da presença de Deus. O sono te tira da presença de Deus. A falta de atenção te tira da presença de Deus. O que é que te tira do momento de oração? Não sei. Mas às vezes, e eu digo porque às vezes eu também sou tomado por essas coisas que aparecem na nossa mente e quer nos tirar. Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vem aqui, Pai, nesse momento, Pai, porque Deus, eu estou precisando de tantas coisas. Meu Deus, a minha conta não paguei. Eita, peraí, deixa eu ver aqui. Opa, não, estou orando. Senhor, Senhor, eu sei que isso acontece na nossa mente, mas a gente tem que se esforçar para ter aquele momento, nossa, que eu converso com Deus, que eu falo com Deus, e que eu sei que Deus me ouve. Porque eu não sei se Ele não me ouvisse, como é que as coisas iam acontecer do jeito que está acontecendo. E a oração de Daniel é de quem estava ouvindo. Ele sabe que diz lá
a oração respondida de Salomão foi essa. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu amado, se sua terra está precisando ser sarada, se seus pecados estão precisando ser perdoados, vai até Deus. Onde é que eu estava? 20. Estando eu, olha que coisa engraçada, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, nem terminei o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando as minhas súplicas perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, estava orando, nem terminei a oração, fui interrompido, mas não foi pelos meus pensamentos da conta que tinha para pagar, foi pelo varão, Gabriel, que eu tinha visto na minha visão lá no início, veio voando rapidamente e tocou minha hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, sentido na palavra e entende a visão. Deixa eu parar aqui. Não sei se eu devo, falei tanto que eu nem sei se eu devo entrar nas 70 semanas agora. Ainda tenho umas coisas para falar antes das 70 semanas. Olha o que diz aqui. A semana passada eu juntei 2 capítulos em um. 2 capítulos, a semana anterior foram 2 capítulos em um, agora eu vou separar um capítulo em 2. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Paramos aqui. Vocês viram a oração de Daniel como foi gigante? Foi grande, uma oração grande. Provavelmente ele não escreveu tudo que ele orou, ele apenas colocou o básico da oração dele. Claro que ele não vai estar lá escrevendo bonitinho tudo que ele falou. Talvez ele nem se lembre do que ele falou, de tudo que ele falou. Mas o sentido básico da oração Daniel escreveu, nos coloca para que nós possamos ver. E ele diz que nem tinha terminado, obviamente, a oração. Não tinha nem concluído, não tinha nem dito amém. Teve a visão de um anjo. Teve a visão de um anjo. E o anjo, à hora do sacrifício da tarde, parece que Daniel ainda continuava a orar 3 vezes ao dia. Me instruiu, falou comigo e disse: sai para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, meu amado. Isso significa que na hora em que Daniel ajoelhou, olha o que é uma intimidade com Deus. Na hora, claro, Deus diz em sua palavra que a palavra ainda nem saiu da nossa boca e ele já a conhece. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. No princípio da súplica saiu a ordem. Daniel ainda não tinha nem pedido. Daniel ainda não tinha nem a boca gesticulado ou soltado alguma palavra. Não tinha nem aberto a boca para falar. No princípio, lá no início da tua oração, na hora que tu colocaste os pés no chão, o joelho no chão, e começaste a orar, o Senhor, Daniel ainda nem tinha dito que eu sou o povo que chama pelo teu nome, que já foi no fim, foi no meio, aqui por fim. Nem tinha apelado ainda para esta promessa de Deus. Deus já tinha enviado a resposta da oração. Oh Deus, Deus é grande. Deus
é maravilhoso. Agora, para que isso acontecesse, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar. Por quê? Porque és muito amado. És muito amado. Agora, juntando com outros versículos da Bíblia, por exemplo, que o próprio Deus diz, ou através do apóstolo João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não precisa, mas tem a vida eterna. Deus amou, Deus ama todo mundo. E a gente até usa essa expressão. Ah, Deus te ama, Jesus te ama. Jesus te ama. Claro que Deus ama toda a gente. Mas é se tornar o amado. Se tornar aquele que é especial. Se tornar aquele que Deus, obviamente que Deus conhece de todos. Mas se tornar aquele que Deus lança a resposta. Antes de fazer a pergunta, Senhor, eu nem queria. Mas já nem pedi, cheguei a pedir, mas tu já mandasse, obrigado. E quantas vezes? Nossa, durante a minha caminhada eu vejo resposta de Deus de perguntas que eu nem fiz. Resposta de Deus de oração que eu ainda nem fiz. Senhor, não era isso não, mas já que tu está mandando, eu estou recebendo. Já que estás me dando, eu precisava, mas não pedi. Eu queria, mas não cheguei a pedir. Não ousei pedir. Pensei até em pedir de outra forma. Minha incredulidade, às vezes, me faz pedir menos. Mas o poder de Deus faz com que eu receba muito mais. Quer dizer, e eu pergunto para nós, qual é a nossa posição? Lembrando que eu disse desde o início do livro de Daniel, que é um livro para nós sentirmos vergonha de nós mesmos. Eu quero terminar o livro de Daniel sentindo vergonha do crente que eu sou, mas sobretudo mudando a minha forma de ser quem eu sou, de ser o crente que sou, de ser a pessoa que sou. E a transformação, meus amados, a transformação não espere vir do alto. Não espere vir do alto. Porque se você levar um empurrão estando parado, você cai. É necessário que você esteja correndo para receber o empurrão e pegar a carreira. É necessário que nós estejamos em alguma posição quando nós nos ajoelharmos diante de Deus. Quer dizer que a primeira posição inicial nossa seja mesmo de vergonha, seja lá. Mas olha, Deus, Ele vai ver, mas que seja realmente vergonha. Mas que seja verdadeiramente vergonha de quem nós somos. Vergonha do crente que nós somos. Vergonha das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas picuinhas. Vergonha da nossa forma ridícula de pensar. Vergonha das nossas... Meu Deus do céu. Da palavra que nós lemos e não praticamos. Do julgamento que nós fazemos. Dos valores que nós acreditamos. Daquilo que verdadeiramente vale para nós. Do que nós somos como crentes, como cristãos. Que seja verdadeiramente a nosso derramar diante de Deus. E às vezes nós levamos, e por que o Evangelho às vezes é tão difícil e cansativo de viver o Evangelho, e muitas pessoas saem do Evangelho porque não funciona. Claro que não funciona o Evangelho. Quem é que disse que o Evangelho ia funcionar? Funcionar para quê? Funcionar significa alguma coisa tem uma função. Alguma coisa tem uma função.
Se ele cumpre a função que ele tem, ele funciona. Se ele não cumpre a função que ele tem, não funciona. A função do evangelho é salvar almas. Você só vai saber se sua alma está salva quando chegar no fim do caminho. A função única e exclusiva do evangelho é a salvação. Acabou-se. O restante das coisas que estão prometidas para nós, que Deus decidiu pela sua infinita misericórdia para nós, são circunstâncias, são coisas que seguem aqueles que creem. Seguem aqueles que creem. É como diz o apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, como diz o livro de Atos. Segue aqueles que creem. E aí tem milagre? Tem. Mas segue aqueles que creem. Então o evangelho funciona. Só venha me dizer que o evangelho não funciona se você morrer sendo salvo e não for para o céu. Aí você volta para me dizer, João Paulo, não funcionou. Mas quem tem que fazer a sua vida funcionar é você, lendo e seguindo o que a palavra diz. E aí quando você segue o que a palavra diz, aí naquela questão que a palavra está dizendo que vai funcionar, vai funcionar. Regras de fé e práticas. A Bíblia tem. Então, se você clamar pelo nome dele, se humilhar, orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, as pessoas, aí esquece a frase completa, as pessoas oram, as pessoas se humilham, entre aspas, mas esquece de se converter dos seus maus caminhos e querem que Deus ouça. E Deus não vai usar. Não vai responder. E converter-se dos seus maus caminhos é verdadeiramente se converter dos seus maus caminhos. Não tem, é como a história que Daniel leu, 70 anos. Estamos em 68, estamos em 67, estamos em 60, falta só 10 anos, e esse negócio tem que se cumprir. É simples. Tem um mau caminho, eu não vou seguir mais esse mau caminho. E aí é difícil. E aí o evangelho se torna difícil, muito difícil, porque tem situações que é quase impossível de se resolver. E acredite, a forma que Deus usa para resolver, às vezes não é a que nos agrada. Existem situações que é mesmo difícil de ser resolvido, que o evangelho não traz. Vou fazer o quê? O máximo, depois da vida já está toda desgraçada, eu vou ter que escolher o pior. O pior dos males, ou o melhor dos males, melhor dizendo, né? O melhor dos males. Porque não tem como. Não tem como. Isso é uma situação que eu posso dar uma explicação. Por exemplo, uma pessoa que errou, adulterou, teve várias esposas, conhece a Cristo, conheceu a Cristo, mas dentro da igreja, conheceu a verdade e ainda dentro da igreja adulterou, como conheço diversas pessoas que assim fazem. Contrai um casamento, tem filhos desse casamento. E um determinado dia, ele está dentro da igreja como de costume, e a palavra de salvação lhe toca verdadeiramente pela primeira vez, e aquela pessoa se arrepende verdadeiramente pela primeira vez, aquela pessoa ora, se humilha, e então pela primeira vez ela se converte dos seus maus caminhos, ela pede a Deus para perdoar os seus pecados e sarar a sua terra, e aquela pessoa é sarada, aquela pessoa é curada, se levanta naquele momento de oração que ela vê até o anjo Gabriel vindo, olhando para ela,
Aí ela se levanta, sente-se que está perdoado, cheio do Espírito Santo de Deus, sente que verdadeiramente Deus perdoou, mas do seu lado está a sua amante com o seu filho, e agora o que é que eu faço? Não tenho a mínima ideia. Agora, o evangelho é complicado? Não, a gente é que complica a nossa vida. A gente é que complica a nossa vida. A gente a gente não sabe o que é que vem para frente. A gente não sabe o que é que acontece lá na frente. E a gente faz uma confusão aqui por algo que a gente nem sabe o que é que vai estar lá na frente. A gente cria uma confusão aqui e a gente não sabe o que é que Deus está esperando, está aguardando por nós lá na frente. E muitas vezes nós perdemos a bênção que nem Eli. Não cuidou dos seus filhos, perdeu a bênção de Deus. Perdeu a bênção perpétua de Deus. Eu disse que tu e tua família estaria continuamente diante da minha casa, mas longe de mim tal coisa. Que os que me honrarem, eu honrarei, os que desprezarem, eu desprezarei. E aí, despreza as coisas de Deus. E quer que se cumpra os 70 anos, porque tu determinaste, Senhor. Se tu determinaste, não importa se nós nos desconvertemos, não importa se nós não observamos a palavra, não importa porque tu, Senhor, és misericordioso, Pai. Ó, aleluia! Aí balança o corpo para um lado para o outro, fala em língua estranha, dá 2 pulinhos, bebe um copo d'água. Oh, Jesus! Fiquem de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Na próxima semana a gente entra detalhadamente nas 70 semanas de Daniel. Tanto com a nossa mente mais tranquila. Pelo menos a gente não vai ter tanta coisa para se envergonhar, vai ter para ter medo. Quem completa 70 anos? Aleluia, Deus, Senhor. Oh, Deus do céu, aleluia, Pai. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, pelo teu refrigério em nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, porque tu nos exorta e nos dá a possibilidade de mudar, Deus. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toca naqueles que estão ouvindo a tua palavra, Senhor. Vai com o teu Santo Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que estão em casa, Senhor, ouvindo esta pregação, Deus. Deus, vai sobre a vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dos crentes dessa igreja, Senhor, e converte-os, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Converte-os, Senhor, à tua vontade, à tua palavra, Deus. Leva cativo, Senhor, o nosso entendimento à obediência de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Liberta-nos, Senhor, das mãos do inimigo, mas sobretudo, Senhor, liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, liberta-nos dos nossos maus pensamentos. Liberta-nos, Senhor, dos nossos maus valores. Liberta-nos, Senhor, da nossa idolatria. Liberta-nos, Senhor, da nossa mente pequena. Liberta-nos, Senhor, da nossa religiosidade. Liberta-nos, Senhor, da nossa tradição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Coloca, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua vontade no nosso coração. Oh Deus, somos teu povo, Senhor, e chamamos pelo teu nome, Pai.
Oh Deus, nós somos teu povo, Senhor, somos da tua família, Pai, adquirida, Senhor. Somos a nação eleita, Pai, sobre a qual teu Filho tem derramado o seu sangue, Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós somos, ó Deus, a posteridade que o Senhor Jesus Cristo viu do alto da sua cruz. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, transforma a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso coração, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, para cumprir, Senhor, a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifestando a tua graça em nosso meio, Jesus. Deus, se faz presente em nossa vida, se faz presente, Senhor, em nós, naquilo que nós somos, ó Deus, perante Ti, Senhor. Transforma, Senhor, e nos faz servos, Senhor. Nos acha em nós, Senhor, um coração bom, Pai, um coração bom, Senhor, um coração perfeito, e que nós, Senhor, possamos ser achados amados, Senhor, diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu coloco, Senhor, aos Teus pés, Senhor, aqueles problemas, Senhor, aquelas dificuldades, Senhor, que nós, Senhor, como igreja temos passado, Senhor. Colocamos, Senhor, em Teus pés, Senhor, aquelas situações que nós não conseguimos, Senhor, como igreja resolver, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Vai com a Tua mão poderosa, Senhor, e desfaz as obras de Satanás, Senhor, que atenta contra a Tua igreja, Senhor. Dá libertação da mente, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda doença mental, Senhor, seja retirada em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E que o Teu Espírito Santo possa verdadeiramente atuar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda, Pai, toda investida do maligno caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, que Tu possa dar vitória, Senhor, aos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, e continua conosco, Senhor, neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a nossa vida, abençoa o nosso trabalho, abençoa, Senhor, a nossa semana, abençoa nossas finanças, abençoa a finança do Teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Pai, poderosamente as finanças, Senhor, daqueles que têm as mãos estendidas para esta igreja, Senhor, para esta Tua casa. Honra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Honra essas pessoas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos em paz, que Deus nos abençoe, continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos em paz.